Graça e paz, meus irmãos! Estamos aqui para mais um culto. Glória a Deus por isso. Você se alegra de estar aqui nesta noite? Amém! Se alegrando na presença do Senhor, né? Feche seus olhos então. Vamos entregar este período ao Senhor para que Ele dirija conforme a vontade dEle. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por este momento, muito obrigada por este período, Senhor, que temos a oportunidade, Pai, de estar aqui e entoar cânticos ao Teu nome, Pai, a Te exaltar, Senhor, a liberdade que temos, Pai, de levantar as nossas mãos, Pai, e Te agradecer e Te louvar, Pai. Muito obrigada por isso, e Espírito Santo, agora neste momento, Pai, esteja conosco, Senhor, esteja com cada família que está assistindo esse culto online, Senhor, transforma o ambiente, Senhor, transforma a atmosfera, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, passeia no meio das famílias que estão assistindo, Pai, onde quer que elas estejam, Pai, em casa, no trabalho, no ônibus, Pai. Estamos aqui em um só Espírito para exaltar o Seu nome, Senhor, para Te agradecer, Pai, para Te louvar, em nome de Jesus. Amém. Então agora vamos celebrar a ressurreição do Senhor. Graças a Deus, Ele ressurgiu por mim, por você que está aí assistindo, Ele vive. Vamos celebrar isso. Ele ressuscitou, aleluia, aleluia. Senhor, nós declaramos, Pai, que nós
Te amamos, Pai, e nós valorizamos a Tua ressurreição por nós, Pai. E por isso nós não seremos nunca mais os mesmos, Pai, por amor ao Senhor, porque nós Te amamos, Senhor. Aleluia.
Queridos irmãos, que saudade de todos! Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma pequena palavra que o Senhor colocou no meu coração. Mas antes de compartilhar com vocês esta palavra, eu quero convidá-los a fazer comigo uma oração. Você pode fechar os seus olhos e curvar a cabeça e fazer comigo uma oração? Vamos lá então? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor fale aos corações dos meus irmãos, assim como o Senhor falou ao meu coração, Pai. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Usa a minha vida, Pai, e muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então vamos à palavra de Deus. Pega a sua Bíblia e abra comigo no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então, adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Vamos parar aqui um pouquinho? Zaqueu era um homem publicano, um homem rico, como diz aqui na palavra de Deus. Mas Zaqueu teve uma pequena atitude de subir em uma árvore. E com essa pequena atitude, Zaqueu chamou a atenção de Jesus. E eu quero ressaltar também algo que eu percebi nesse versículo, que houve uma transformação na vida de Zaqueu, através de uma simples atitude. Zaqueu era um homem importante, um publicano, um cobrador de impostos, mas ele não olhou para as dificuldades e com uma simples atitude houve uma grande transformação na vida dele. E vamos continuar agora no versículo 8, que diz assim: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar salvar o perdido. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, é uma história muito simples de Zaqueu, né? Mas uma história muito bonita, porque naquele momento ele teve um encontro verdadeiro com Jesus e houve a transformação na sua vida. E Jesus, o que Jesus espera de mim e de você? Será que Jesus espera de nós uma simples atitude? Com certeza. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Uma pequena atitude sua pode trazer para a sua vida e para a sua família uma grande transformação. Irmãos, eu fico por aqui. Deus abençoe. Um grande beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau! Graça e paz, amados irmãos da comunidade evangélica Vida Plena, e também a você que tem acompanhado as transmissões dos nossos cultos online aqui pelo nosso canal. Sejam muito bem-vindos. É uma honra estar com vocês neste dia que o Senhor preparou para meditarmos juntos em mais uma porção da preciosa palavra do Senhor.
antes de adentrarmos na palavra do Senhor, eu peço para que você coloque a tua mão ao teu coração e vamos falar com o Pai Celestial, o Pai querido, Pai amado. Obrigada, Senhor, por este dia que o Senhor nos preparou, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, doce Espírito de Deus, para que o Senhor venha preparar os nossos corações, que é este solo que vai receber a Tua palavra que será semeada, né, neste dia, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Pai, para que tudo aquilo, Senhor Jesus, que não for Teu, toda distração seja repreendida em nome de Jesus, Pai. Nós queremos estar conectados neste momento contigo, Senhor, que o nosso coração esteja conectado com o coração do Pai Celestial, neste momento, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Queridos, a mensagem que eu tenho para compartilhar com os irmãos é uma passagem muito conhecida, que está lá no livro de Atos, no capítulo 16. Nós estaremos lendo a partir do versículo 25, mas antes de adentrarmos na leitura, eu preciso fazer um pano de fundo. É uma passagem conhecida que fala lá sobre Paulo e Silas na prisão, na cadeia de Filipos. Então, eu peço para que os irmãos abram aí as suas Bíblias, peguem as suas Bíblias e abram, e acompanhem comigo que eu vou fazer esse pano de fundo até chegarmos na nossa leitura. Eu vou começar no versículo 16, que vai falar no versículo 16 que Paulo e Silas, eu vou acompanhar aqui com vocês, ó. Paulo e Silas, eles chegaram num lugar de oração, que eles foram para este lugar de oração, e lá neste lugar veio ao encontro deles uma jovem, e essa jovem tem uma versão que fala que é uma jovem escrava, ela tinha um espírito de adivinhação, e essa prática dela de adivinhação trazia muitos lucros aos seus donos. E no versículo 17 vai falar que essa jovem, por muitos dias, ela ficava clamando que Paulo e Silas, né, que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo e que eles estavam proclamando, né, anunciando o caminho de salvação. Aí no versículo 18 vai falar que Paulo, ele teve um discernimento de espírito naquele momento, movido pelo Espírito Santo. Ele se incomodou, né? Ele teve um incômodo no espírito dele e ele, em nome de Jesus, repreendeu, né, aquele espírito de adivinhação daquela jovem, e aquela jovem ela foi liberta daquele espírito que a atormentava. Aí no versículo 19 vai falar que os donos daquela escrava, quando eles perceberam, né, que eles tinham perdido a fonte de lucro deles, eles ficaram revoltados e violentamente eles foram, né, para cima de Paulo e de Silas e mandaram prender aos dois, né? E o texto diz que eles foram agarrados, arrastados até as autoridades. E lá no versículo 22 vai falar que eles foram açoitados com varas. E depois no 23 vai falar que eles receberam muitos açoites e eles foram lançados no cárcere interior, e ordenaram para que o carcereiro vigiasse eles com toda a segurança. E inclusive eles tiveram até os seus pés amarrados no tronco. Então isso é o que nós precisamos saber antes de entrarmos na nossa leitura, que eu vou começar a fazer aqui no versículo 25, tá bom? Que vai falar assim, ó: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Versículo 29.
Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-lhes para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aí, versículo 31. Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Paramos aqui no versículo 31, tá, queridos? Então, aqui, a partir do versículo 25 aqui, o que eu enxerguei aqui nesse texto é o amor de Deus em operação. O amor de Deus, ele sendo revelado para aquela população carcerária e também para esse carcereiro. Vamos analisando aqui. Mas para esse amor, né, para o amor de Deus, ele ser revelado na vida dessas pessoas, foi necessário duas atitudes de fé de Paulo e Silas. Que atitude foi essa? Essa atitude foi a seguinte: o que eles fizeram? Lá no versículo 25 vai falar: por volta da meia-noite, eles oraram e cantavam louvores a Deus, eles a adoraram. Então foi necessário duas atitudes de fé para que o amor de Deus começasse a ser revelado na vida das pessoas. E mesmo diante das circunstâncias, né, eles haviam sido presos, eles haviam sido injustiçados, que eles foram presos indevidamente, eles foram injustiçados, eles apanharam, eles foram açoitados, estavam machucados fisicamente, mas no coração deles, eles não estavam machucados, o coração deles estava conectado com o coração de Deus Pai, eles estavam firmados dentro do propósito que Deus tinha para a vida deles. E veja, né, com isso, que a nossa fé, ela precisa ter atitudes. E essas atitudes, elas vão nos levar para mais perto do Senhor. E essas atitudes também levam outras pessoas para perto do Senhor. E veja que essa atitude deles de fé, quando eles oraram e adoraram ao Senhor lá na meia-noite, quando eles estavam presos, resultou num terremoto que no texto que lemos fala que abalou todos os alicerces daquela prisão. No 26 fala, ó, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Veja que a adoração deles, a oração deles chamou a presença de Deus para aquele lugar. E eu acredito que foi tamanha glória que resultou naquela explosão da glória de Deus naquele lugar. A presença de Deus se manifestou naquele lugar e aquele terremoto ele aconteceu. E aquelas pessoas, aquela população carcerária, todos aqueles presos, eles estavam ouvindo toda a oração deles, toda aquela adoração, e eles foram impactados pela atitude de fé de Paulo e de Silas. E aí, veja que aqui a palavra fala que eles não, depois que o terremoto aconteceu, né, o carcereiro ele estava num sono, mas veja que nenhum preso fugiu, porque eles ficaram impactados. Tamanha era a presença de Deus, tamanha era a glória de Deus naquele lugar, que eles ficaram impactados, eles foram influenciados pela atitude de fé de Paulo e de Silas. Então, eu vejo que o terremoto, ele abalou os alicerces da prisão, mas eu também vejo que aquele terremoto, ele abalou também a estrutura daquela população carcerária e também do carcereiro. Veja, ele abalou toda a estrutura de incredulidade, o espírito de incredulidade, né? Naquele momento, aquilo foi, os olhos do entendimento daquelas pessoas foram abertos. Veja que coisa mais linda. O terremoto, ele revelou
o poder e a majestade do Senhor, né? Ele quebrou correntes de incredulidade, abalou os alicerces dos corações daquelas pessoas que ali estavam e que presenciaram aquele testemunho, né? Aquela coisa maravilhosa que tinha acontecido, mas porque houve uma adoração ao Senhor, houve uma oração e adoração ao Senhor, mesmo diante das circunstâncias, houve uma atitude de fé que influenciou a vida dessas pessoas, né? Agora, interessante que aqui a palavra fala que o carcereiro ele estava dormindo. E aí, então, depois que aconteceu o terremoto, depois que houve, né, as portas das celas foram abertas, ele acordou. E ele temeu que todas aquelas pessoas, e também Paulo e Silas, que eram os presos importantes que estavam ali, ele temeu que eles tivessem fugido, e aí ele puxa a espada dele, né? E ele tenta suicidar-se, mas Paulo, movido pelo Espírito de Deus, ele acredito também que ele deve ter tido uma revelação do Senhor, porque ele fala, não faça isso, não faça nada, né, contra a sua vida, e fala, estamos todos aqui, ninguém fugiu, estamos todos aqui. E aí esse carcereiro, ele pede uma luz e ele entra na cela, né, onde eles estavam, e quando ele entra naquela cela, o interessante é que ele cai prostrado diante de Paulo e de Silas. E eu acredito também que ele caiu prostrado, porque tamanha era a presença do Senhor, tamanha era a glória de Deus que estava naquele lugar, que ele não aguentou e ele caiu prostrado. E a pergunta dele, ele fala: que devo fazer para ser salvo? Olha a preocupação dele agora naquele momento. Antes a preocupação dele era se todos estavam ali, quem havia fugido, e tentou até tirar a própria vida por conta disso. Agora a preocupação dele já era outra. Agora ele pergunta: que devo fazer para ser salvo? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E sabe, queridos, alguns dias desses atrás, eu recebi uma notícia que ela abalou um pouco o meu coração, me deixou muito aflita, me deixou sem paz. E eu compartilhei essa notícia com uma amiga minha, né, e falei dos meus medos, do que eu temia, né, com aquela notícia, e ela me falou assim, a resposta dela foi a seguinte: calma, você não tem fé? E aquilo me entristeceu de uma forma, porque foi como se eu tivesse tomado um tapa na cara. Aquilo me entristeceu e me bateu uma vergonha tamanha. E eu passei o dia inteiro angustiada com a notícia e agora também com a resposta dessa minha amiga. Calma, você não tem fé? Aquilo entrou no meu coração com uma flecha certeira e eu fiquei o dia todo pensando naquilo, né, naquilo que ela havia me falado. Eu fiquei sem paz. O dia todo passou e eu sem paz. Mas sabe como uma criança que quando apronta e ela sabe que depois ela vai ter que encarar os pais, o pai ou a mãe, né, e vai ter que ter uma conversa e vai ter que ser corrigida, assim ficou o meu coração naquele momento, igual de uma criança que sabia que ia ter que encarar o pai. E eu não tinha coragem de orar, porque eu tava com tanta vergonha de orar, e o dia passou, e já era muito tarde, e eu fui orar. E eu sabia que eu ia ser corrigida. Então, quando eu dobrei o meu joelho, eu fui falar com Deus. Ele trouxe ao meu coração um texto que o pastor Eduardo até
ministrou no domingo João 14:1, que vai falar assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E o Senhor foi falando comigo, né? Nesse versículo, quando eu li esse versículo, eu já comecei a chorar diante do Senhor, e Ele foi falando comigo. E Ele me perguntou: por que o seu coração está aflito? Você não crê em mim, Adriana? Por que o seu coração está aflito? Por que você está sem paz? Por que você está angustiada? Por que você está com tanto medo? Você não me ama? Então qual que é a razão de tanto medo? Aí Ele disse assim para mim, eu anotei, eu vou ler para vocês. Se com uma coisa tão pequena você ficou abalada, sem paz, como você quer influenciar as pessoas ao seu redor? De que forma você acha que vai influenciar o mundo aí fora? Tem um mundo aí fora para você influenciar. Eu fiquei entristecida, muita vergonha, eu chorei muito, porque Ele falava assim para mim: é assim que você fala que você crê em mim? E às vezes, queridos, nós passamos por algumas situações que nós nos consideramos pessoas de fé. Eu tenho inúmeros testemunhos de fé na minha vida, na minha família, tudo. E por conta de uma coisa pequena, né? O Senhor mesmo considera pequeno, porque para Ele tudo é pequeno, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. E aí, por conta disso, eu perdi a minha paz, aquilo tirou toda a minha paz o dia todo, fiquei com aquilo martelando na minha cabeça, na minha mente, e não tive nem coragem de orar. E às vezes nós somos assim, falamos que cremos no Senhor, às vezes as pessoas compartilham um problema conosco, e a gente fala assim: ai, tem que crer, é só Jesus nas nossas vidas, né? E muitas vezes essas falas não passam tipo de um jargão gospel. Às vezes nós falamos isso para as pessoas: ai, só Jesus, né, irmão? Mas será que lá no fundo do nosso coração, no fundo do teu coração, será que você tem crido que é só Jesus, que Ele pode todas as coisas? Será que você tem confiado no Senhor? Da mesma forma que eu, naquele dia, eu perdi a minha paz, e aí essa minha amiga falou: calma, cadê a tua fé? Naquele momento, foi um tapa na minha cara, porque a incredulidade bateu naquele momento. Eu olhei para as circunstâncias, eu não olhei para o Deus que eu sirvo, eu não olhei para Jesus, eu fiquei olhando para as circunstâncias, sendo que nós devemos olhar para Jesus, porque Ele é a resposta de tudo, Ele pode todas as coisas. E o Senhor falou tanto comigo nesse dia, Ele ministrou tanto ao meu coração. Eu acho que eu passei uma madrugada inteira chorando. Foi muito assim, Ele falou coisas muito profundas, né? Abalou muito, mexeu com a minha estrutura nesse dia. Ele falou coisas muito profundas para mim. E aí, quando o Senhor colocou ao meu coração essa mensagem de Paulo e Silas, eu não havia entendido ainda, né? Porque, ainda mais por ser um texto tão conhecido, né? Eu não havia entendido por que esse texto, né? Eu não havia associado, e depois que eu fui meditar, aí que eu associei que Paulo e Silas, eles tiveram atitudes de fé. Por conta da atitude de fé que eles tiveram, aquelas pessoas que ali estavam foram influenciadas.
aquilo que o Senhor falou para mim, aquilo que o Senhor falou ao meu coração naquele dia. Aí eu entendi o porquê que o Senhor queria que eu falasse esse texto. Veja que Paulo e Silas, através ali daquela atitude deles de orar, de cantar cânticos ao Senhor, né, de exaltar o nome do Senhor, de adorar, aquelas pessoas foram impactadas pelo amor de Deus. E a salvação entrou na vida daquele carcereiro, na vida daquela família, porque toda aquela família foi salva. Se vocês lerem nos versículos adiante, vocês vão ver que aquela família foi salva. E esse deve ser o nosso comportamento. Nós devemos influenciar as pessoas aí fora com as nossas atitudes de fé. E a presença de Deus, ela veio naquele ambiente, porque eles creram. Lá em Marcos 16:17, eu quero abrir com vocês. Vai falar assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Os sinais vão acompanhar os que creem. E muitas vezes, se isso que o Senhor Jesus falou não está acontecendo, se você está impondo as suas mãos e as pessoas não estão sendo curadas, se onde você chega, o espírito, né, de incredulidade não está indo embora, não está batendo retirada, se onde você chega, os espíritos malignos, né, pessoas possessas não estão sendo libertas, é porque está faltando crer. E isso o Senhor falou para mim: Adriana, você precisa crer, porque os sinais acompanham os que creem. E Paulo e Silas, eles são exemplos de pessoas que creem, porque os sinais acompanhavam eles. A palavra fala que os sinais acompanhavam Paulo por onde ele passava. As pessoas, né, até por lenços, né, por aventais, as pessoas eram libertas, eram curadas. Então era a presença de Deus na vida dele. Ele buscava essa presença constante do Senhor na vida dele. E nós precisamos também buscar a presença do Senhor constantemente nas nossas vidas. Sermos cheios do Espírito Santo. Para quando você abrir a tua boca, sair, ter graça, ter virtude, ter unção e vidas serem transformadas, você ser canal de bênção, canal de vida. É lindo essa passagem, ver o amor de Deus na vida dessa família. Uma família inteira foi alcançada pelo amor de Deus e eles creram. Eles foram alcançados simplesmente porque creram no Senhor Jesus. Eu não sei qual é o problema que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você precisa, mas o que eu te digo nesse dia é que você precisa crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. E as bênçãos do Senhor não são só para você. É para você e é para tua família. Creia no Senhor Jesus. Eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor sabe. E Ele é o Deus que pode todas as coisas. Para Ele não tem nada, nada. Repete comigo: nada. Nada é impossível para Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória.
Ele é soberano. Creia no poder de Deus. Creia no Senhor Jesus. Eu peço para que você coloque a mão no teu coração. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos instrui por meio da Tua palavra. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos ensina o caminho que devemos andar. Obrigada pelo Teu amor, Senhor, revelado a nós. Obrigada, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, termos atitudes de fé. A sermos assim como Paulo e Silas, Senhor, influenciadores neste mundo, Pai. Por onde passarmos, Senhor Jesus, que venhamos, Pai, com as nossas atitudes influenciarmos outras pessoas, Pai. E não sermos influenciados pelo meio. E não sermos influenciados pelas coisas deste mundo, mas não, Senhor. Nós que sejamos, Senhor, os influenciadores, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós, Pai, te pedimos perdão. Perdão pela incredulidade, Pai. Perdão, Senhor Jesus, por tantos momentos que falamos em Teu nome em vão, sem verdadeiramente crer nos nossos corações em Ti, Senhor. Oh, Pai querido e amado, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, sermos luz neste mundo. Nós queremos ser canal de vida, canal de unção, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, nos conduza, Pai, dentro do Teu querer e da Tua vontade, Senhor. Nós queremos alegrar o Teu coração, nós queremos estar conectados, Senhor Jesus, com a missão, com o propósito eterno do Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor Jesus, fazer o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Nós não queremos entristecer o Teu Espírito, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu quero estar orando pelos dízimos e ofertas que estarão então sendo depositados na conta da Comunidade Evangélica Vida Plena. E eu peço para que você feche os seus olhos, coloque a mão também ao seu coração e vamos falar com o Pai. O Pai de amor e Pai querido. Pai, obrigada, Senhor Jesus, pela vida, Senhor Jesus, dos dizimistas e ofertantes desta casa de oração, Pai. Que em amor, que em obediência à Tua palavra, Senhor Jesus, contribuem, Senhor, para que essa obra continue, Pai. Em nome de Jesus eu peço para que o Senhor abra as janelas dos céus sobre a vida dos dizimistas e dos ofertantes, abençoe as suas vidas, abençoe suas casas e abençoe suas famílias, Pai. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, para que o Senhor crie, Pai, vagas de empregos para aqueles que estão desempregados, Senhor. Vem, Pai, com a Tua provisão sobre a vida dos Teus filhos amados e queridos, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, foi uma honra estar com vocês mais esse dia. Foi uma alegria podermos estarmos meditando juntos na porção da palavra do Senhor. E eu quero que você tenha um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. Que você tenha o shalom de Deus na sua vida. Até o nosso próximo encontro. Fica na paz, fica na bênção do Senhor. Amém. Vem reinar.
abençoe. Amém.